Boa noite. Foi enterrado hoje em Rio Grande o policial militar que morreu na colisão de um micro-ônibus com um ônibus na BR-116, próximo a Cristal, no sul do estado. Outros 3 feridos continuam internados em hospitais de Rio Grande e Pelotas, um deles em estado grave. A rodovia onde aconteceu o acidente está sendo duplicada. 2 equipes do RBS Notícias percorreram os 250 quilômetros no trecho que liga a capital a Pelotas. Você vai ver que a combinação de obras com imprudência na direção pode terminar em mortes que poderiam ser evitadas. Máquinas na pista e muito trabalho. O motorista que deixa Porto Alegre em direção ao sul do estado logo percebe as modificações na BR-116. E apesar da sinalização, tem gente que arrisca. Entre Porto Alegre e Camaquã são cerca de 116 quilômetros que devem estar prontos até o final de 2015. As obras a partir de Guaíba só começaram em julho do ano passado. Esse foi o trecho que mais demorou, porque famílias indígenas precisaram ser realocadas. Flávio tem há mais de 30 anos esta borracharia às margens da estrada. A duplicação é uma antiga reivindicação. Mas enquanto a obra não fica pronta, ele convive todos os dias com a imprudência. Só correr, só tocar. Desde o início das obras, o número de mortes na estrada cresceu 50% nos primeiros meses do ano, em comparação com 2013. Quem trabalha aqui todos os dias teme não conseguir voltar para casa. É contínuo o risco que a gente corre. Se trabalhar 12 horas, o risco é das 12 horas. É muito trânsito. As obras de duplicação da BR-116 começaram há pouco mais de um ano. Nesse trecho, entre Guaíba e Camaquã, os motoristas têm que ficar atentos ao entra e sai de caminhões que abastecem a obra com brita, argila e areia. Mas muitos ignoram o perigo e passam por aqui em alta velocidade. Imprudência que pode ter sido a causa da morte de um policial militar ontem à tarde. O soldado André Luiz Vitória Freitas, de 33 anos, era passageiro de um micro-ônibus que bateu de frente com um ônibus em Cristal, no sul do estado. Segundo testemunhas, o micro-ônibus estava em alta velocidade. Uma obra desse tipo, que envolve uma duplicação e vários quilômetros de intervenções, ela exige muita atenção, muita paciência, muito cuidado dos motoristas, porque o risco de acidentes, infelizmente, ele aumenta nessas circunstâncias. Nos 134 quilômetros de obras entre Camaquã e Pelotas, as máquinas não param. Nesse momento tem que colaborar, ficar bem atento e procurar não dificultar o trânsito, né? Aqui na região sul do estado, o trecho no contorno de Pelotas é o mais avançado. Metade da obra já está concluída, mas ainda existem pontos com desvios, o que exige atenção redobrada dos motoristas. Desviaram o trânsito pelo acostamento na saída de Pelotas. Tem 2 buracos fundos. Chega ali, tem que entrar no buraco e a carga cai. Foi o que aconteceu comigo. Pela BR-116 passam diariamente cerca de 7 mil veículos. Fluxo que deve se intensificar ainda mais nos próximos dias, com o escoamento da safra até o superporto de Rio Grande. Nossos acidentes aqui com colisão frontal envolvendo veículos de carga, infelizmente a maioria deles são fatais. As obras de duplicação continuam na BR-392, até a ponte que divide Pelotas e Rio Grande. Hoje em dia tem que ter um pouco de paciência, vai ficar muito bom. Veja daqui a pouco, a Justiça decreta a prisão de um advogado suspeito de aplicar um golpe em mais de 30 mil pessoas. A festa da uva convida, tem gente de todo lugar. A festa é o palco da vida, juntos vamos celebrar. Brindamos nessa harmonia, os frutos da diversidade. Venha para a Festa da Uva em Caxias do Sul, de 20 de fevereiro a 9 de março. Criar, empreender, compartilhar. Conecte tudo isso. Faça algo grande, muito grande. Decida evoluir. Pós-graduação Univates.
onde pessoas em constante evolução se conectam. Acesse univates.br e conheça os cursos de especialização, mestrado e doutorado. Univates. Investir em você é uma grande ideia. Não acredito, tudo isso só pra gente. Suas contas, salgado. Não dá pra fugir das contas no começo do ano, mas dá pra comprar seu Fiat Zero. É a sua chance de aproveitar. Palio Fire a partir de 23.990. Entrada em mais 48 vezes de 399. Passe já em uma concessionária Fiat e aproveite. E ideia atrativa a partir de 42.990. Ou entrada em mais 24 vezes de 754 com taxa zero. Não perca! Dois homens foram presos hoje em Estrela depois de roubar um malote e se envolver em um acidente de trânsito. As câmeras de segurança mostram o momento em que os assaltantes tentam fugir de moto do local. Um motorista de um carro percebe a ação e bate o veículo na motocicleta. Um deles, Luiz Fernando Villan, de 26 anos, caiu e quebrou a perna. O outro, Fernando Eli Heller Flores, de 33 anos, fugiu, mas foi preso em casa. De acordo com a Polícia Civil, o motorista que evitou a fuga dos ladrões não foi identificado. E mais um mercado foi assaltado essa tarde em Santa Cruz do Sul. É o terceiro só esta semana. Por volta de 2h30 da tarde, 3 homens chegaram a pé neste estabelecimento no bairro Várzea. Com uma arma, um deles ameaçou a dona que estava no caixa. O trio fugiu com uma quantia em dinheiro não revelada. Eles saíram a pé e na quadra seguinte entraram em um carro vermelho, onde outro homem os aguardava. A polícia faz buscas. Ninguém ficou ferido. O prefeito e o vice de Taquari foram reempossados hoje. Emanuel Racing de Jesus e André Barcelos Brito tiveram os mandatos cassados em dezembro pelo Tribunal Regional Eleitoral por práticas de abuso de poder, compra de votos e condutas vedadas na última eleição. O Tribunal Superior Eleitoral considerou ilegais as provas colhidas contra os políticos. Desde janeiro, os cargos eram ocupados pelo presidente da Câmara de Vereadores. Uma nova eleição estava marcada para 6 de abril, mas agora está temporariamente suspensa. Inaugurado hoje em Lajeado o policiamento comunitário. O objetivo é aproximar a polícia das comunidades para diminuir as ocorrências. Viaturas nas ruas de 21 bairros de Lajeado. Com a polícia comunitária, o patrulhamento vai ser intensificado para quem mora longe do centro. O comerciante Leonir foi assaltado há 4 meses. A ronda policial é bem-vinda. Devia ter começado há muito tempo isso já, né? Dos policiais chegar nos bairros, nas comunidades, nos mercados, né? Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, só no ano passado, em Lajeado, foram 1.399 furtos e 386 roubos. Com o policiamento comunitário, a expectativa é que esses números diminuam em 2014. As viaturas foram entregues nesta manhã pelo secretário de Segurança do Estado. Aquele policial que é conhecido e reconhecido pela população, que a população sabe o nome dele. Portanto, isto cria uma relação de confiança muito importante. No total, serão 6 núcleos na cidade, 1 da Polícia Civil e 5 da Brigada Militar. Neste, 8 policiais, dos 20 previstos no projeto, assumiram o trabalho nas comunidades. A seguir, comitiva da Holanda se reúne com autoridades, visita o Beira-Rio e aprova a estrutura. Lá vai Juninho, passou pelo zagueiro, driblou o goleiro, vai fazer. Opa, foi pra onde, amigão? E foi embora. Entrou no túnel, acelerou. Fez a finta. Lindo lance. Deu chapéu, entrou na área aí. Gol! Promoção Sorte em Campo Sicredi. Invista ou indique novos associados e ganhe números da sorte para concorrer a R$30 mil por semana e a 250 mil no final da promoção. Sorte em Campo Sicredi. Gente que coopera, cresce. Neste sábado, depois de Estrelas. Feirão Mãozona Renault nas concessionárias.
É só neste fim de semana. Sua última chance de comprar um Renault com IPI reduzido. Apenas 2.000 unidades. Além de taxa zero e muito mais. Aproveite! Sandero com ar e direção, só R$ 29.990, com taxa zero. Renault Duster completo a partir de R$ 53.990 e a taxa é zero. E venha conhecer o novo Renault Logan, com versões a partir de R$ 28.990. Um advogado gaúcho com um patrimônio estimado em cerca de R$1,5 bilhão é procurado pela Polícia Internacional. Ele é acusado de aplicar golpes em mais de 30 mil pessoas. Um chaveiro foi chamado para abrir a mansão do advogado Maurício Dallagnol. Ele está nos Estados Unidos em férias, por isso não foi preso hoje, mas é procurado pela Interpol. A Polícia Federal se surpreendeu com o patrimônio do advogado quando começou a investigar o caso há 2 anos. Em 30 anos eu não vi alguém com tanto patrimônio, valores tão grandes, né, circulando valores tão grandes, a ponto de negociar de 10 milhões, de 2, 3 milhões, assim como se fosse dinheiro do dia a dia. Dallagnol e mais 4 pessoas foram denunciados pela OAB, Ministério Público e a Polícia Federal. A polícia já descobriu que 27 pessoas foram vítimas do grupo. Um dos mandados foi cumprido aqui neste prédio de luxo, onde funciona o principal escritório do advogado. A polícia recolheu documentos e computadores em busca de mais provas. Segundo as investigações, 30 mil pessoas podem ter sido lesadas pelo golpe, que teria rendido mais de 100 milhões de reais. O golpe funcionava assim. O grupo de advogados e contadores procurava os clientes e propunha ações na justiça contra empresas de telefonia fixa. Os clientes ganhavam a causa, mas os advogados não repassavam o valor recebido. Segundo a Polícia Federal, quando os advogados repassavam o dinheiro, a quantia era muito menor do que havia sido estipulada na ação. Este homem, que prefere não se identificar, foi vítima do golpe. O dinheiro que deveria ter recebido seria para pagar o tratamento da esposa, que acabou morrendo de câncer. Com certeza teria ajudado e abreviado muito a vida dela. Qual é a sensação que fica para o senhor ao saber que foi enganado? É uma sensação de injustiça muito grande, uma revolta. Sabendo que tem pessoas que não têm necessidade desse dinheiro dos pobres. O que mais nos chamou a atenção e nos penalizou, que muitas pessoas lesadas eram pessoas humildes, pessoas idosas, que precisavam daquele dinheiro, às vezes até para a sua própria manutenção. O patrimônio desse sujeito é extremamente elevado. Hoje ele conta com uma das grandes fortunas do Estado. Um avião do advogado avaliado em 8,5 milhões de dólares, além de imóveis no valor de R$1.600.000, foram apreendidos. A BR-472 está bloqueada há mais de 5 horas nos 2 sentidos entre Itaqui e Uruguaiana. Explosivos foram encontrados junto a um carro forte. 8 a 10 bananas de dinamite estavam perto do caminhão que teria saído da pista depois que um pneu furou. Segundo a polícia, o material poderia ser detonado através de um telefone celular. Uma equipe do GUGAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Brigada Militar de Porto Alegre, detonou há pouco os explosivos. Áreas de instabilidade continuam provocando chuva no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Mesmo assim, as pancadas intercalam com períodos de sol. Na metade norte, risco de temporais. Na capital, chuva isolada, principalmente no fim da tarde. Também chove em alguns pontos entre oeste e sul. Pela manhã faz 23 graus em Uruguaiana. A máxima alcança 30 graus em Porto Alegre e Santa Maria e 26 na Praia do Cassino. No litoral norte, termômetros na casa dos 27 graus. Um impasse ameaça a realização da muamba do Carnaval de Porto Alegre. Faltando menos de 24 horas para o último grande ensaio das escolas de samba, o complexo do Porto Seco segue impedido pela Justiça de sediar eventos. O motivo é a ausência de um plano de prevenção contra incêndios. Entidades carnavalescas estão reunidas com a Prefeitura aqui na sede da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre para tentar resolver um impasse. A ideia é pedir aos bombeiros uma vistoria para amanhã no Complexo Cultural do Porto Seco. Enquanto isso, o município
tenta concluir os últimos ajustes nas estruturas temporárias, como camarotes e também arquibancadas, necessárias para a liberação do alvará de prevenção e combate a incêndio. Sem o documento, o complexo fica impedido de sediar eventos como a Muamba, marcada para o começo da noite deste sábado. Outra alternativa discutida no encontro é tentar um acordo para que o ensaio aconteça sem que toda a estrutura oficial esteja pronta. O Porto Seco foi interditado pela Justiça em novembro do ano passado e, caso a Muamba seja realizada sem alvará, a Prefeitura terá que pagar uma multa de R$1 milhão. André Azeredo para o RBS Notícias. Representantes da Prefeitura da capital estão neste momento no Tribunal de Justiça do Estado para tentar a liberação do Porto Seco. A comitiva da Holanda visitou o estádio Beira-Rio. A seleção joga em Porto Alegre no dia 18 de junho contra a Austrália. O embaixador só relacionou uma desvantagem. Os holandeses se reuniram com representantes da Prefeitura de Porto Alegre, do Governo do Estado, dos órgãos de segurança e do Internacional. A segurança e o conforto da comitiva, da seleção e da torcida foram debatidos. O acesso ao estádio, a possibilidade de hospedagem, a segurança e tudo isso, depois de falar com as autoridades competentes, parece que tudo está caminhando muito bem. O governo do estado do Rio Grande do Sul, ele tem um programa de integração com as polícias do mundo todo. Então, o holandês, o policial holandês, o representante da segurança holandesa, ele vai vir para o Rio Grande do Sul e vai ter esse contato direto e vai participar do processo de segurança no estado. Junto com a delegação, devem vir a Porto Alegre 5.000 torcedores da Holanda. A comitiva disse que vai montar para eles um espaço laranja, cor da camisa da seleção, com bebidas e comidas. Depois da reunião, os holandeses visitaram o gramado. A comitiva ficou muito bem impressionada com o estádio Beira-Rio. O embaixador da Holanda chegou a fazer uma brincadeira. Impressionante. Primeiro mundo, a tecnologia, o grama, tudo parece totalmente perfeito. Então, só a desvantagem é que não podemos culpar o estádio se não ganhamos aqui. Outras informações logo mais no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite, um bom fim de semana. Assista ao verão de todos os ângulos. Assista ao verão na RBS TV.